Nada me deixa mais feliz do que ver como o Invencível tem voado alto nesses últimos tempos. Literalmente. Porque é sempre muito bom ver uma história tão legal sendo tão bem adaptada e finalmente recebendo todo o amor que ela merece. Mas tem certas coisas que só uma boa gibizice pode te proporcionar. Como é o caso de Invencível e Homem-Aranha. O Marvel Team Up que você nem sabia que queria e que agora que sabe não consegue pensar em outra coisa. O roteiro do Robert Kirkman, arte do Cory Walker e cores do Bill Crabtree. E esse rolo todo começa lá no universo Marvel. É mais um dia qualquer, totalmente normal, pessoas trabalhando, turistas por tudo quanto é lado, e o Homem-Aranha caindo no soco com o Dr. Octopus no beco da rua do lado. Até que, do nada, aparece um portal de outra dimensão. E alguma coisa muito colorida pulando muito rápido dali de dentro. Que, como você deve ter adivinhado, é o nosso querido e amado Invencível. Mas agora um pouquinho de contexto para você entender o que estava rolando na revista do Invencível nessa época. Depois de muitos meses de trauma e sofrimento e crise familiar, o Mark Grayson finalmente se tornou um herói de verdade. Só que ser um herói de verdade também significa ter que enfrentar vilões de verdade. E nesse caso é quando entra na história o Angstrom Levy, esse cara com o poder de viajar pelo multiverso que pega a Peniba com o Invencível e começa a atacar ele em toda a dimensão possível. E agora ele foi parar no universo Marvel. E ele não tem a menor ideia do que isso significa, ou do que ele pode fazer pra finalmente voltar pra casa. Só que enquanto todo mundo tava tentando entender o que é isso que tá acontecendo, o Dr. Octopus foi muito sagaz e meteu o pé de fininho. Então agora tem um super vilão à solta na cidade e esses dois não têm outra escolha a não ser se juntar pra ir atrás dele, seja lá onde ele estiver. O Invencível é esse cara muito novo que tem passado por muita coisa recentemente. E o Homem-Aranha é esse cara um pouco mais velho que tem passado por muita coisa a vida inteira. Então eles são basicamente perfeitos um pro outro. E eles realmente têm muito em comum. Quando o Homem-Aranha surgiu lá na década de 60, ele não era um homão de capa ou medo encarnado. Só um moleque de roupa colorida, poderes de um bicho que ninguém gosta, tentando fazer a coisa certa. E na maioria das vezes levando esporro por causa disso. Ele tinha que trabalhar pra pagar as contas, tinha que estudar pra passar na escola. E daí em diante, cada vez mais os super-heróis foram ficando mais e mais realistas e perdendo a sua inocência. E a gente que tava lendo começou a se perguntar o que ser super sequer significava a essa altura. E o Invencível é meio que o resultado de tudo isso. Ele também é esse símbolo de transformação. Porque depois da gente se desconstruir tanto, finalmente a gente começa a colocar as peças de volta no lugar e construir uma coisa nova. Ele é realístico e brutal e todo espertinho sobre como o nome da galera é meio ridículo, mas ele também traz de volta todo aquele entusiasmo e aquele otimismo e aquela sinceridade que fez os super-heróis serem tão amados para começo de conversa. Então isso aqui não é só um crossover, isso aqui é o encontro de duas gerações de super-herói dando o melhor de si para construir uma história realmente muito boa. E na minha opinião, isso é motivo mais do que o suficiente para você ouvir o que eu tô falando e ir atrás dessa excelente gibizice.